Hoje irei revisar para vocês o que nós ensinamos na nossa primeira aula do curso de formação de operadores. Bem, na nossa primeira aula nós ensinamos o que é hardware, o que é software. Falamos que hardware no computador é a parte física e software é a parte lógica. Hardware, numa linguagem bem funcional, num computador, é tudo aquilo que a gente vê que a gente pode estar tocando, como por exemplo, teclado, mouse, monitor, placa-mãe, placa de memória, né, pente de memória, enfim, tudo aquilo no computador que a gente vê, a gente pode estar tocando, denomina-se hardware. Até dividir aqui a palavra, ó, hard, traduzindo para o português é algo rígido, duro, sólido, e o ware é componente. Então, componente físico, tá? Tudo aquilo que a gente vê, a gente pode estar tocando. E software, também traduzindo aqui para o português, é algo suave, lógico, leve, flexível. E o ware, como eu falei, componente. Então, software no computador, né, numa linguagem bem grosseira, né, mas também bastante funcional, tudo aquilo que a gente vê, a gente pode estar tocando. No caso, são os programas, né? A gente, quando acessa, por exemplo, a calculadora, quando acessa a internet, a gente vê ali o programa, mas a gente não pode estar tocando. Quando a gente inicializa o sistema operacional, a gente vai ver mais adiante o que é sistema operacional. A gente vê, mas a gente não pode estar tocando ali, é a parte lógica. Então, são os programas, tá? Então, tanto esses computadores de desktop que vocês estão estudando, quanto a maioria dos componentes eletrônicos, basicamente são formados por esses dois componentes, parte física, hardware, e parte lógica, software. Vamos aqui para o próximo slide. Ainda falando de hardware, né, ainda falando da parte física, existem basicamente três tipos de periféricos. Periféricos de entrada de dados, ou seja, quando a gente quer realizar alguma operação no computador, seja digitar um texto, seja acessar a internet, seja desenvolver um documento, a gente só pode fazer isso basicamente através do teclado ou do mouse. São periféricos de entrada. Quando a gente clica ou digita, essa informação vai para a peça principal do computador, o cérebro do computador, entre aspas, que no caso aqui é o CPU. O professor na sala também mostrou para vocês o chipzinho, né? A unidade central do processamento. Então, nesse material que você vai receber, está explicando também o que é periférico de entrada de dados. Está aqui, ó. Periférico aplica-se a qualquer equipamento, acessório que seja ligado à CPU, né, a unidade central do processamento, ou no sentido mais amplo, o computador. Falando de periférico de entrada, né, aqui, ó, existem três tipos de periféricos. Os periféricos de entrada, que eu acabei de falar, enviam informação para o computador, teclado, mouse, até mesmo scanner. Ou seja, como eu acabei de falar, a gente quer fazer qualquer coisa no computador, a gente pega o teclado ou o mouse, denomina-se periférico de entrada, tá ok? Existem também os periféricos de saída de dados, ou seja, quando eu dou um clique, simule, por exemplo, a ação de você acessar a internet. Quando você quer acessar a internet, você pega um periférico de entrada, né, que é o teclado ou mouse. Aí você dá dois cliques ali no ícone de Internet Explorer, né, geralmente fica na área de trabalho. Quando você clicou, o processador, através de uma linguagem binária, decodificou o ícone que você clicou e aí colocou na tela do monitor para que você visualizasse a informação, para que você visse a resposta de onde você clicou ali na área de trabalho, que como eu dei como exemplo, né, o ícone de Internet Explorer. Ou seja, você pegou o mouse, deu dois cliques, o processador processou e aí jogou num periférico de saída, que no caso é o monitor. Aí aqui nesse material que você vai receber, também está especificando melhor, né, o que é periférico de saída. Periférico de saída transmite informação do computador para o utilizador. No caso, nós. Como eu falei, repetindo novamente, quando você clica, o processador processa e coloca na tela do monitor, ou impressora, ou caixa de som, para que a gente visualize. Tá? Nesse material que você recebeu, ou melhor, que você vai receber, está especificando aqui o que é periférico de saída. Existem também os periféricos mistos. Esses enviam e recebem informação para o computador. Aí tem aqui alguns exemplos
monitor, touchscreen, CDs, DVDs e modems. Tá ok, turma? Então, na aula, o professor explicou para vocês o que é periférico de entrada, periférico de saída e também explicou o que são os periféricos mistos. Eu só dei uma revisão rápida, mas caso ainda reste alguma dúvida, você pode estar perguntando ao seu professor. E não poderia utilizar o computador sem esses periféricos. Já imaginou você usar o computador sem o teclado ou mouse? Você não ia poder fazer nada. Já imaginou você usar o computador sem um monitor? Você ia ficar clicando ali e não ia visualizar na tela, né, o que você tá, onde você está clicando, o que você está querendo fazer através desses cliques ou através da digitação das teclas. Então, todos esses periféricos são extremamente essenciais para que o computador possa funcionar adequadamente, tá ok? Vou aqui passar para o próximo slide. Bem, aqui no próximo slide a gente está mostrando algumas peças principais, né? Periféricos de entrada, periféricos de saída, está mostrando também algumas peças internas no computador. A gente vai mostrar aqui por parte, tá? Aqui na legenda, monitor, falei, periférico de saída, placa-mãe, tá aqui a peça principal do computador, tá ok? Ela que acopla, né, todos os componentes físicos, tudo integrado aqui na placa-mãe, o processador, as placas, pendrive, entradas USB no computador, tudo que você pluga, né, você está plugando aqui na placa-mãe e ela que vai levar até a peça principal, que é o computador. Mas, voltando aqui, processador é o cérebro do computador, entre aspas, né, tá bem aqui, o professor mostrou para vocês na sala. Memória RAM, tá aqui a memória. O professor também passou para vocês qual a finalidade da memória RAM, ela que é responsável pela velocidade com que os dados vão ser visualizados no monitor, né? Quanto maior a capacidade de armazenamento da memória do seu computador, mais rápido o seu computador é, ou seja, mais rápido você vai visualizar as informações aqui na tela. Só uma pequena revisão, mas o professor explanou melhor isso na sala, tá? Seguindo aqui, placas de rede, tá aqui, placas de rede, som, vídeo e fax. Geralmente fica acoplado nesses slots aqui na placa-mãe. Fonte de energia, tá aqui a fonte de energia, ela que recebe energia, né, vinda geralmente do estabilizador e alimenta todos esses componentes eletrônicos aqui, tá? Que faz tudo funcionar, né, que transmite energia, como eu falei, geralmente vinda do estabilizador para todos esses componentes, teclado, mouse, o monitor, as peças internas, tudo é alimentado através daqui da fonte de alimentação, tá? Fonte de energia também conhecida. Leitor de CDs ou DVDs está aqui, não precisa nem falar, né? Para estar lendo filmes, música, fotos, programas, enfim. Disco rígido, aqui onde ficam guardados os programas, né? Que a gente utiliza diariamente aí nos computadores. Fica guardado também o sistema operacional, ou seja, as principais informações de um computador ficam guardadas aqui no HD. O professor também explanou melhor o que é um HD, né? Ele falou sobre capacidade de armazenamento, enfim. Mouse, né, um periférico de entrada, e o teclado também outro periférico de entrada. Então esse aqui foi apenas um resumo do que o professor passou na sala. Ele falou sobre esses componentes aí e eu acabei de revisar. Caso ainda reste alguma dúvida, como eu falei sinteticamente, né? Caso ainda reste alguma dúvida, você pode estar perguntando ao seu professor na sala. Vou passar aqui para o próximo slide. Bem, a gente falou de hardware, né, no slide anterior, né? Mostrei ali os componentes físicos e agora eu vou falar um pouco de software, né? Como eu falei no primeiro slide, seria a parte lógica, né? São os programas. Aí, turma, existe um software principal, existe um programa principal e este denomina-se sistema operacional. Geralmente em curso de informática, né, em cursos diversos, o pessoal coloca para você a seguinte situação. O pessoal diz assim, ó, o Windows, Linux, isso aí é um sistema operacional. Só que, de fato, o que é um sistema operacional? Qual a finalidade de um sistema operacional no computador? Existem
várias especificações, né, sobre sistema operacional. Eu vou tentar resumir para que você compreenda mais facilmente. O sistema operacional tomou um software e sistema operacional, né, como eu falei, faz parte da lógica do computador. Como eu falei anteriormente, a gente não pode estar tocando, né? Um software e sistema operacional é o principal programa de um computador. Sem um sistema operacional, o computador não tem finalidade nenhuma. Assim que a empresa estrutura ali todos os componentes físicos, como teclado, mouse, monitor, placa-mãe, processador, assim que encaixa todas essas peças e liga esse computador, né, essa parte física na energia, se você simplesmente ligar não vai acontecer nada, não vai ter finalidade nenhuma. Então há a necessidade de você instalar um sistema operacional para que você possa utilizar adequadamente o computador. Então, um sistema operacional é o principal programa de um computador. Sem ele, o computador não tem finalidade alguma. E o que faz o sistema operacional? Turma, ele traduz todos os componentes físicos, né, no caso hardware, traduz ou interpreta, né, todos os componentes físicos do computador através de uma tela, através de uma interface gráfica, para que a gente compreenda, para que a gente perceba o que o hardware está mostrando para a gente, o que a parte física está querendo mostrar para a gente. Ou seja, eu vou movimentar aqui, estou movimentando meu mouse, né, que é um componente físico. Como é que eu percebo que eu estou movimentando aqui um componente físico? Eu percebo através da setinha, né, que está mostrando ali, está sendo traduzido para mim que eu estou movimentando o meu mouse através da setinha. Então, justamente essa setinha, esse gráfico da setinha, é o sistema operacional que está me passando. Ele está me mostrando que eu estou mexendo no componente físico através da setinha. Ou seja, quando eu plugo, por exemplo, um pendrive, quando eu plugo, por exemplo, a câmera digital, assim que eu plugo uma câmera digital, quem já colocou, né, sabe, quem já plugou, sabe, o sistema operacional já informa ali para mim, novo hardware encontrado, ou seja, eu pluguei um componente físico e o sistema operacional traduziu isso para mim ali através de uma mensagem. Ele informou que eu acabei de conectar, né, no computador um componente físico. Por exemplo, quando eu digito aqui as teclas, eu estou digitando um componente físico, um periférico de entrada de dados. Então, assim que eu digito as teclas, o sistema operacional ele me mostra isso através das letrinhas que vai aparecendo aí na tela. Então, o sistema operacional ele traduz os componentes físicos do computador para que a gente possa entender a linguagem das máquinas, tá ok? Existem vários sistemas operacionais, o Windows, Linux, FreeBSD. O que nós iremos estudar, o sistema operacional que nós iremos estudar aqui no curso de formação de operadores é o Windows, mas a gente também vai falar sobre outros sistemas operacionais. Mas, basicamente, o sistema operacional tem essa finalidade. Ele traduz e interpreta todos os componentes físicos de computador e faz isso através de uma interface gráfica, ou seja, essa tela aqui do computador, onde a gente visualiza as janelas, onde a gente visualiza os botões, tá? É tudo isso software e sistema operacional. Nesse material que você vai receber, está falando aqui, o sistema operacional é um programa, o software, né, a mesma coisa, ou conjunto de programas cuja função é servir de interface entre o computador e o usuário. Ou seja, entre a parte física e nós. Ele traduz isso. Um sistema operacional, também conhecido como SO, pode ser visto como um programa de grande complexibilidade, que é responsável por todo o funcionamento de uma máquina, desde o software e todo o hardware instalado na máquina. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Ok? Caso ainda reste alguma dúvida, você pode estar perguntando ao seu professor. Vou passar aqui para o próximo slide. Também na primeira aula nós falamos sobre estabilizador. A gente falou que o próprio nome já fala, né? Estabilizador estabiliza a energia. Uma energia que vem da rua, tá? Uma energia que normalmente vem em 220 volts, mas ela alterna bastante, 220, 221, 223.
às vezes tem uma queda de energia, né? Foi para ali para 230, 240, 250 volts. Então, se o meu computador, que tem todas aquelas peças ali sensíveis, né, como processador, memória, se ele fosse ligado diretamente nessa voltagem de 220, assim que houvesse uma queda de energia, essas peças todas queimariam facilmente. Então, o estabilizador, eu plugo o estabilizador nessa tomada 220 e o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa energia de 220 em 115 ou 110 volts e vai jogar para o meu computador. E vai colocar ali, né, essa energia estável no meu computador. Então ele tem essa finalidade de reduzir a voltagem da energia e estabilizar para que o meu computador não fique recebendo tanta variação assim, não fique recebendo essa alternância de energia, para que eu não possa estar, eu evite, né, que eu esteja queimando aí algumas peças. Então o estabilizador tem essa finalidade, ele estabiliza a energia que vem da rua, né, a energia que vem alta, né, 220, ele transforma em 115 ou 110. E além de reduzir essa energia, ele também estabiliza. Ele evita que a minha energia fique alternando e assim queimando algumas peças principais aí no meu computador. Então, turma, foi isso que a gente aprendeu aí na nossa primeira aula. Espero que vocês tenham revisado, tenham compreendido, tá? Caso, como eu falei, ainda reste alguma dúvida, você pode estar perguntando ao seu professor na sala. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Abração e até mais.